Fala galera, a aula de hoje é sobre meninges e líquor. É uma das aulas que eu mais gosto de conversar sobre e eu acho que a gente vai ter um grande aprendizado hoje. Primeiro, eu vou começar abordando, fazendo uma revisão com vocês de toda a parte anatômica, toda a diferenciação do sistema nervoso e periférico. Vou falar um pouco sobre a osteologia para a gente poder chegar nas meninges em si, porque eu preciso relembrar alguns conceitos a vocês para o argumento de cada área ficar um pouco mais embasado. Eu quis colocar essa foto assim logo de cara para a gente relembrar os planos anatômicos de acordo agora com o encéfalo. A gente vai dividir aí o corte coronal em antero-posterior, o corte sagital em látero-lateral e o corte transverso entre superior e inferior. Já agora eu quero relembrar com vocês a divisão do que é sistema nervoso central para o que é o sistema nervoso periférico. Observem aí para mim com essa tabela aí junto para vocês. Lembram quando a gente deu naquelas primeiras aulas que eu disse decorem essa tabela aqui porque ela ajuda muito, que é muito fácil de colocar numa prova sem um desses conceitos aí para vocês acharem e lembrarem qual é. Então vamos lá, vou explicar para vocês a divisão de novo, beleza? No sistema nervoso central, a gente vai ter dois grandes tópicos. A gente vai ter o encéfalo e a medula espinhal. A gente tem costume de achar que o que tem na cabeça é só o cérebro, mas não. A gente vai ter dentro da cabeça, dentro do crânio, a gente vai ter o encéfalo. O encéfalo ele compreende cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Então, o encéfalo é o conjunto de cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro ele se divide em duas partes, o telencéfalo, que é a parte mais externa, e o diencéfalo, que é a parte mais interna. Já o tronco encefálico ele se divide em três partes, em mesencéfalo, que é a parte do meio, ponte e bulbo, porque a gente vai poder dividir desse jeito. E o cerebelo ele é único. Essas três coisas compreendem o encéfalo. Já a medula espinhal, ela também faz parte do sistema nervoso central. Por quê? Porque ela só vai passar a ser periférico na hora que ela se ramificar para os nervos. Já o sistema nervoso periférico, ele vai compreender exatamente a parte dos nervos e os gânglios, que são terminações nervosas. O que é isso? Os nervos eles se dividem em dois tipos, em cranianos, que ficam dentro do encéfalo, eles vão ser 12, que eles vão inervar, são os 12 pares cranianos. Mais na frente vai ter uma aula só falando sobre eles. Eles são sensitivos, motores e viscerais. Quando a gente for estudar devagarinho, vocês vão entender, porque cada um ele vai ter uma peculiaridade. E a gente também vai ter os nervos espinhais. Os nervos espinhais eles partem da medula para a parte dos membros. Já na parte dos gânglios, eles podem ser sensitivos, que é do sistema nervoso somático, e podem ser motores viscerais do sistema nervoso autônomo. Lembram do que a gente conversou anteriormente sobre o sistema simpático e parasimpático? Que o simpático ativa, por exemplo, ele acelera batimentos cardíacos, ele acelera a tua respiração, e o sistema parasimpático ele faz o contrário disso aí. E a gente vai ter também as terminações nervosas, que elas podem ser sensitivas e aferentes. Lembram que eu conversei com vocês que a gente teria neurônios eferentes, que ele vem de cima para baixo, ele sai, ele faz uma eferência, e também a gente vai ter neurônios voltando, que eles vão ser os aferentes, que a gente vai aferir, a gente vai obter informações. Então, os gânglios e terminações nervosas, eles são do sistema nervoso periférico, e os nervos, tanto os cranianos quanto os espinhais, também são sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso central ele compreende encéfalo e medula espinhal. A partir dessa imagem agora vocês vão poder compreender melhor o sistema nervoso central. Pode ver aí que a gente vai ter encéfalo e vai ter todo o neuroeixo. Pode ver que a gente vai ter toda a medula que compreende o sistema nervoso central, e do lado direito aí da imagem de vocês vão ter uma vértebra mostrando exatamente a parte de dentro da vértebra. Observem aí que a gente vai ter o sistema nervoso central, que é essa parte da medula, e a partir das saídas dele, dos gânglios, aí sim eles passam a ser sistema nervoso periférico. Mas esses nervos que descem pela medula inteira, eles são do sistema nervoso central.
E agora a gente vai precisar conversar um pouco sobre a osteologia do sistema nervoso central. Vamos recordar um pouco de anatomia agora. Eu gosto muito dessa parte porque eu já fui monitor de anatomia do sistema locomotor, então eu tenho isso aí muito decorado e muito fresquinho na minha mente. E é uma aula que eu gosto muito de falar, sobre osteologia do sistema nervoso central. O que é isso? Do lado direito da imagem de vocês, a gente vai ter um corte sagital, que a gente divide o crânio em lateral. A gente vai ter uma secção mediana, e aí a gente vai dividir para vocês. Observem que eu coloquei números na imagem, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada número desse ele vai compreender um nome de uma parte óssea. Todos esses ossos eles se interligam por pequenas articulações. Mas a gente vai falar agora dessas divisões, porque a gente vai precisar exatamente saber onde está cada divisão para compreender mais na frente. Aí, ó, essa parte do 1 aí é o osso frontal. O osso frontal, logo embaixo dele a gente vai ter o lobo frontal, que vai ter o córtex pré-frontal. Lembra que a gente conversou da aula de telencéfalo, a última aula que eu dei? A gente vai ver também o córtex occipital lá atrás, ó, tá vendo? Número 2. Ele vai dar origem ao lobo occipital, que é o principal, o córtex primário da visão. Pronto, o número 2 é lá. Já o 3 aí, que está próximo ao maxilar, ele vai ser o osso etmoide. E o 4, que está logo atrás dele, que tem a ver com a parte da respiração, é o osso esfenoide. Já na parte do lado esquerdo da tela de vocês, aí vocês vão ter uma vista crânio, uma vista lateral do crânio, uma vista de lado, a gente consegue ver ele. E aí também vou ter a numeração aí, ó. Eu cortei o número 1 porque não é interessante. Só vai ser interessante pra gente o número 5 e o número 6 aí, ó, dessa imagem. Que o osso 5 são os ossos parietais, que eles são pares. Eu vou ter um osso parietal direito e um osso parietal esquerdo. No número 6 aí a gente vai ter os temporais. A gente vai ter um de cada lado. Número 6 direito e o número 6 esquerdo. Um osso temporal direito e um osso parietal. Eita! A gente vai ter um osso temporal direito e um osso temporal esquerdo. Então conseguem ver aí, ó. A gente vai ter 2 ossos parietais e 2 ossos temporais. E a gente vai ter ossos dentro do ouvido, que eles vão compreender os ossículos do ouvido, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Mas nem é tão interessante a gente focar tanto nesses ossinhos. Vamos focar mais nesses maiores, porque a gente consegue ter uma compreensão maior na hora que a gente vai falar sobre meninges. E chegamos ao slide que elas estão aí pra gente. Vamos lá. Vejam aí. Eu coloquei 2 imagens para vocês aí de corte. Uma ressonância e o outro é realmente um corte de um crânio de um corpo, né? Vamos lá. A imagem A vocês vão conseguir ver, ó, o crânio, a aderência dele, um corte na parte cranial. Aí vocês vão conseguir logo enxergar a dura mater. Eu quero que vocês entendam que a gente vai ter uma sequência. A gente vai ter 3 membranas. Quais são as principais funções dessas membranas? Elas vão amortecer o encéfalo. Imagina só que a gente leva uma queda e a pancada é direto no crânio. Na hora que ela tem essa pancada no crânio, a gente vai ter essas membranas dentro do crânio para poder amortecer essa pancada e o choque não ser direto no cérebro. Porque se esse choque for direto no cérebro, a gente vai acabar lesionando, o que não é interessante. Por isso a gente vai ter essas 3 membranas de proteção e amortecimento para o cérebro, para o encéfalo. Então, quando perguntarem para vocês o que são as meninges, elas são 3 membranas que elas vão amortecer, dar proteção e nutrição ao encéfalo. Entendem? Olha aí, eu coloquei na figura do lado direito aí para vocês as 3 membranas apontando, que elas vão ter uma sequência de externa para interna. A mais externa, ela vai ser a dura mater, a do meio vai ser a aracnoide e a mais interna vai ser a pia mater. Elas são essas 3 membranas aí, como vocês podem ver nessa figura. A dura mater, como eu falei para vocês no slide anterior, ela é a membrana mais externa, ela é mais superficial. Ela é rica em fibras colágenas, então ela é bem rígida. E ela vai ter vasos que são ricamente inervados. Então o que? Se eles são ricamente inervados, eles são justamente o ponto doloroso. Uma curiosidade
que é muito interessante, que é cérebro, ele não dói. Então, se você sente uma dor de cabeça, pode ter certeza que o problema não é no seu cérebro, e sim nas meninges, principalmente nessa dura mater. O que explica a cefaleia do paciente, muitas vezes é só inflamação na dura mater. Porque quando ela é totalmente ligada exatamente por ter uma inervação muito grande, ela ser rígida e mais externa. Usando a sequência de externo para interno, a segunda membrana que a gente vai ter é a aracnoide mater. O que é que ela é? Ela é uma membrana que ela é mais delgada, e esse nome aracnoide tem muito a ver com a constituição de como ela é. Ela realmente parece uma teia de aranha, e por isso a gente deu o nome para ela de aracnoide. Ela é mais delgada, ela não tem vascularização nela, e a parte que a gente vai separar a aracnoide da mais externa dura mater vai ser um espaço chamado espaço subdural. Nesse espaço a gente vai ter pequenas quantidades de líquido, mas para que vai servir esse líquido? Ele vai servir para poder ter um deslizamento entre uma membrana e outra, porque senão ele ia ter um atrito, e atrito não é interessante, porque lembram que a dura mater é bem inervada. Se a gente tivesse esse atrito, com certeza aconteceria cefaleia. E o que separa a pia mater da pia mater dessa que a gente está conversando, que é a aracnoide, a pia mater que a gente vai conversar daqui a pouco, é o espaço subaracnoide. Então acompanhe comigo. Da aracnoide para a dura mater, a gente vai ter o espaço subdural. E da aracnoide para pia mater, a gente vai ter o espaço subaracnoide. Isso é uma questão que é muito, muito interessante de deixar memorizado na cabeça de vocês. Entre a dura mater e a aracnoide, espaço subdural. Entre a aracnoide e a pia mater, espaço subaracnoide. E a terceira e última que a gente vai conversar é uma membrana chamada pia mater. Ela está totalmente aderida ao encéfalo. E o que vai acontecer lá? Ela é a porção mais profunda, e ela vai ter prolongamento dos astrócitos. Lembra que a gente conversou dos astrócitos quando a gente estava falando sobre células da glia? Os astrócitos eles são totalmente ligados ao sistema imunológico. Então, ela está totalmente ligada ao encéfalo, e ela vai estar ali tomando conta desse sistema imunológico do encéfalo. Então a pia mater, essa que é a função dela. Então vamos recordar mais uma vez. Vou falar na sequência. A dura mater, ela é a mais externa e mais rígida, e muito inervada. Entre a dura mater e a aracnoide mater, que é a segunda membrana, a gente vai ter o espaço subdural. Essa aracnoide, ela não tem vascularização, e ela vai ser mais delgada. Entre a aracnoide e a mais interna, essa que a gente está conversando agora, a pia mater, a gente vai ter o espaço subaracnoide. E a pia mater, essa que a gente está conversando agora, aquela mais interna, e ela é mais aderida ao encéfalo, e é onde a gente vai ter uma alta concentração de astrócitos. O segundo assunto que eu vou conversar com vocês depois de meninges é uma coisa chamada líquor. Aí ele pode ser visto como LCR, como o próprio líquor, ou como líquido encéfalo-raquidiano. Então, ele pode ser chamado desses três nomes. Anotem aí no caderninho para não esquecer mais. Líquor, LCR ou líquido encéfalo-raquidiano. O que esse líquido encéfalo-raquidiano faz? Ele é um fluido que ele é bem aquoso, então ele não é nada oleoso, ele é bem aquoso, ele é incolor e ele é inodoro. Se por um acaso ele tiver oleoso, com cor ou com odor, então pode ter certeza que a gente vai ter um problema relacionado às meninges. E vai ter um problema muito sério relacionado à imunidade do sistema nervoso. Então, ele vai ter um mecanismo amortecedor de choque. Por quê? Lembra que eu falei que a dura mater, as meninges em si, elas absorvem um choque, se caso houver alguma pancada? Além das meninges, a gente vai ter também esse líquido para fazer essa função de amortecimento do sistema nervoso. Esse líquido ele é formado lá no plexo coroide. Quando a gente for dar os plexos do corpo, que é plexo coroide, plexo cervical e plexo lombosacro, aí vocês vão ver onde é que eles ficam. Mas é o local onde vai ser a formação do líquor. Vai ser aí, ó, no plexo coroide,
na parte do epitélio ependimário dos ventrículos laterais do teto do terceiro e do quarto ventrículo. Eu quis colocar também nessa aula uma aplicação clínica para essa parte de falar sobre o líquor. Eu acho que a doença que é mais falada nos últimos tempos foi a hidrocefalia. O que é que isso aí acontece? Era um processo que acontecia uma interferência na circulação desse líquor e ele ficava retido na parte da cabeça. Como vocês podem ver nessas duas imagens, eu coloquei para vocês um encéfalo normal e um encéfalo hidrocefálico. Podem ver que o cérebro começa a ser pressionado externamente e o líquido vai se acumulando nessa parte do meio, que é justamente onde ficam os ventrículos, que é a parte que onde é produzido o líquor. Aí acontece o que? Esses ventrículos dilatam e quando eles dilatam, o cérebro ele vai começar a ser pressionado na parte externa e acontece a hidrocefalia. Por isso aqueles bebês com a cabeça grande.